Quais são os erros mais comuns de quem estuda para concurso público? Eu separei aqui uma lista com os 7 erros daqueles que eu acredito que sejam os mais comuns e que você pode estar cometendo aí na sua preparação. O meu nome é Jackson Guazelli e eu falo isso inclusive com propriedade de causa porque eu cometi eles durante muito tempo. Eu estudei para concurso por aproximadamente 10 anos, fui aprovado em 19 concursos públicos, também na OAB, mas eu reprovei em vários outros e perceber que eu estava cometendo esses erros mudou tudo na minha preparação e eu tenho certeza que vai mudar na sua também. O erro número 1, não ler o edital do concurso com atenção. Hoje, nós vivemos na era da informação. Todo dia, milhares de informações sobre o concurso público são publicadas em diversos sites. Os candidatos se prendem mais às notícias do que ao edital. Então, acabam não fazendo a leitura do edital, buscam um resumo em algum site de notícia e isso traz uma série de consequências. Eu vou citar só um exemplo. Por exemplo, uma redação que tenha um peso 30. De 100 pontos, 30 vem da redação. O candidato que não leu atentamente o edital não vai se preparar adequadamente para a prova de redação e, consequentemente, ele está colocando em risco 30% da prova. Eu citei só um exemplo de redação, mas pode ser, por exemplo, o peso 3 em uma disciplina. Português, por exemplo, peso 3 e todas as demais com peso 1. O candidato que não leu atentamente o edital vai estudar português da mesma forma que ele estudou as outras disciplinas e está, mais uma vez, colocando em risco a sua preparação. Então, grave bem aí. Leia atentamente o edital do seu concurso. Não precisa ler todas as partes. Vamos supor que você não necessite de algum atendimento especial. Lá na parte da prova do edital que fala sobre esse assunto, você não vai ler. Você vai pular esse assunto. Se você não é um candidato que pediu isenção de inscrição, você não vai ler a parte de isenção de inscrição. Então, leia todos os outros tópicos, com exceção, obviamente, do que eu falei, aqueles que não interessam a você. Pontos que eu considero muito importante que você obrigatoriamente tem que ler. Vamos lá. A data e o tempo da prova, o dia que vai ser a sua prova e quanto tempo o examinador reservou para você resolver toda a sua prova. Se é 3, 4 horas, se vai ser manhã e tarde. Um número de questões, eu fiz até um rascunho aqui para eu não esquecer, o número de questões que você vai ter que resolver na prova, 50, 60, 80, 100. Se são de múltipla escolha, por exemplo, se é A, B, C, D ou E, ou só A, B, C, D, enfim. Parece pouco, mas não é. 4 alternativas ou 5 alternativas. No final de toda a prova, você vai gastar muito menos tempo se for só A, B, C, D. Pontos de cada disciplina, como eu tinha dito anteriormente. Se a disciplina todas têm pontuação igual ou se alguma delas o examinador colocou mais pontos para ela, como por exemplo, ponto 3 para português, que eu citei no exemplo anterior. E também o conteúdo programático, que é onde o examinador vai dizer a você, candidato, o que ele quer que você saiba no dia da prova e vai também colocar uma barreira para o examinador. Ele só pode te cobrar assuntos que estejam ali no conteúdo programático. Se ele cobrar algo fora disso, a questão pode ser anulada. Erro número 2. Achar que aprender a estudar para concurso é besteira. Como é que é a rotina? Como é que rotineiramente os candidatos iniciam o estudo para concurso? Ele decide que vai estudar para concurso A, concurso B, procura na internet algum material gratuito e vai estudar. Ele não se preocupa com técnicas de aprendizado, técnicas de resolução de prova, não se preocupa com nada disso e acha que é só começar a estudar que vai dar certo. Olha, pode dar certo. Nada é impossível, mas as chances de você ser aprovado, se você investir uma parte do seu tempo para aprender a estudar, aprender a aprender, as suas chances vão aumentar e muito. Então, aprender a estudar para concurso não é besteira, dedique uma parte do seu tempo para entender um pouquinho mais as técnicas de estudos, técnicas de aprendizagem, como resolver prova, como resumir, como fazer revisão ativa, revisão passiva, o que é a diferença de uma e de outra, tá bem? Erro número 3, acreditar que vai passar em concurso público sem estudar. Pode parecer besteira o que eu estou te falando, mas o percentual de pessoas que se inscrevem em concurso público e não abre um livro sequer é gigantesco, muito mesmo. Então, por isso também eu falo em outros momentos que o percentual de candidato vaga, ele é relativizado, porque a maioria dos candidatos, e eu digo mais de 50%, vai para a prova sem condições nenhuma de ser aprovado. E aí, boa parte desses candidatos sequer abriram um livro durante o período de estudo, porque não estudou efetivamente. Passar em concurso público é possível? É possível, mas requer, como qualquer outra atividade da vida, um mínimo de dedicação. Então, se você tem essa crença aí de que só fazer a matrícula basta, a menos, é claro, que você tem um conteúdo, um aprendizado já acumulado de algum tempo, eu já deixo aqui, passar em concurso público sem estudar
é muito difícil. Pode acontecer? Pode, como tudo na vida, tem alguns gênios aí que, como eu disse, traz aprendizado de longo prazo e pode acontecer de ele não estudar para aquele concurso especificamente e passar, mas ele tem, sim, um conteúdo, um aprendizado já acumulado. Então, estude o máximo que puder. No começo parece difícil. Vá por etapas. Estude 10 minutos hoje, 15 amanhã, 30 depois. É difícil por quê? Porque é desgastante para o nosso cérebro manter o tempo todo focado, manter a atenção. Nós estamos na época de vídeos curtos, em que nós ficamos 30 segundos no máximo presos a uma mesma atividade. Então ficar 1 hora, 40 minutos concentrado, realmente no começo é difícil e parece impossível, mas não é. Comece por pouco que você vai evoluir. Em poucas semanas você vai estar conseguindo estudar bastante tempo, mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a depender, é claro, do tempo que você tem disponível. E mais, com o passar do tempo, esse estudo passa a ser um hábito. E essa atividade passa, inclusive, a ser prazerosa. Algo que no começo parecia difícil, impossível, no futuro passa até mesmo ser prazerosa. Erro número 4, bastante comum, é não ter um local de estudo. Você precisa reservar um local, um ambiente, seja da sua casa, na universidade, na biblioteca pública, você precisa ter o seu ambiente de estudo. Um ambiente que tenha um mínimo de ruído, que você consiga ter foco, ter atenção pelo tempo mínimo necessário para você conseguir aprender, conseguir construir o seu aprendizado. É importantíssimo você ter um local de estudo. Não dá para querer estudar no sofá. O sofá foi feito para assistir TV, interagir com a família, interagir com os amigos, ou até mesmo na cama, que foi feita para dormir. Se você for estudar na cama, você vai ter sono. Então tenha um local de estudo, pode ser aí no seu quarto, desde que tenha uma mesa apropriada, luz adequada, mínimo de ruído possível, uma biblioteca pública, universidade, enfim. Aí vai depender das peculiaridades de cada um. O erro número 5 que eu cometi durante algum tempo era estudar por material desatualizado. No começo dos estudos, como eu disse anteriormente, o candidato por vezes busca, ainda mais hoje, com a facilidade que temos de conseguir materiais online, o candidato busca alguma coisa gratuita. Muitas vezes, a maioria das vezes, o que ele obtém de forma gratuita são materiais desatualizados. Ainda mais em se tratando de legislação, na área do direito, em que as mudanças são constantes e rotineiras. A chance, então, desse candidato obter um material desatualizado é muito grande. E, para agravar a situação, os examinadores... Imagina você sendo examinador há 10 anos, cansado de fazer sempre as mesmas perguntas sobre os mesmos assuntos. Quando surge uma novidade, uma mudança, o que você vai questionar? Justamente se o candidato sabe aquela novidade. Então, se você está estudando por um material desatualizado, a chance de a questão que cair na prova ser justamente sobre essa atualização é muito grande e você não vai ter estudado justamente o que o examinador te cobrou. Então, priorize materiais de qualidade, materiais atualizados. O erro número 6, que eu tenho certeza que quase todo mundo comete, eu cometi também, que é manter o celular ao lado na mesa de estudo. São muitas notificações o tempo todo. O seu cérebro já entendeu que as notificações que aparecem ali são importantes para você. Ou tratam de assuntos familiares, ou é uma notícia do banco. Enfim, são inúmeras situações que o seu cérebro, ao longo do tempo, foi entendendo que são situações importantes para a sua vida. Pode ser sua esposa, esposo, namorado, namorada. Como eu falei, uma situação financeira. Então isso vai tirar sua atenção. A hora que a telinha brilhar, você vai distrair, vai tirar o seu foco. E estudo. Aprendizado exige foco, exige concentração. Você precisa se manter concentrado pelo maior tempo possível. O seu cérebro quer, na verdade, é tirar o foco. Por quê? É desgastante para ele, consome energia ficar focado por muito tempo. Então, se você estiver com o celular do seu lado, a chance de você perder o foco, perder a concentração, ver uma notícia, alguma informação, achar que vai ser rápido, não vai ser rápido, vai demorar muito tempo, porque quando você tira o seu foco, vai para o celular, com a era dos vídeos curtos, 1 minuto vira 10, 15, 20, 30, e quando vê, esgotou o seu tempo de estudo disponível e você passou assistindo o vídeo. E para finalizar, o 7º erro, que é começar a estudar para o concurso perto do dia da prova. É possível passar um concurso público estudando logo depois que o edital foi lançado? É possível. Não é possível, mas as suas chances aumentam quanto antes você começou a estudar. E como é que professor, para eu começar a estudar antes de ter o edital? Você vai buscar o edital anterior. Por exemplo, se você estiver se preparando para agente da Polícia Federal, você vai
no site, você vai pesquisar no Google, enfim, quem foi a banca examinadora que fez o último concurso, vai olhar o edital e vai ter ele por base para começar a estudar. Você vai pegar lá as disciplinas e o conteúdo de cada disciplina que foi cobrado e a partir daí você vai iniciar os seus estudos. As bancas têm exigido cada vez mais conteúdo dos candidatos. Então imaginemos que você tem um mês, né? 2 meses para a prova e você começou a estudar exatamente 2 meses antes da prova. É muito conteúdo a ser vencido, são diversas disciplinas, cada vez, como eu disse, as bancas estão cobrando mais conteúdo dos candidatos. Então, você conseguir vencer todo esse edital, todo esse conteúdo é muito difícil. Então, tendo por base o edital anterior, você facilita muito a sua vida e aumenta exponencialmente as chances de ser aprovado. E se você ficou até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque em breve tem muito mais dicas e estratégias de estudo para você.